Bom, então, vamos continuar aqui falando sobre homeostase, tá? Bom, uma das coisas importantes de perceber a respeito de homeostase é que a homeostase corporal, ela acontece por meio de mecanismos que nós chamamos de retroalimentação. Então, o que seria a retroalimentação? Como nós falamos anteriormente, né, a retroalimentação seria um sistema, né, que funciona como um circuito em que há uma identificação de uma situação, um processamento, uma resposta e uma nova verificação das condições. Então é como se fosse um ciclo que vai monitorando, né, os parâmetros e ajustando a partir do momento que se identifica as condições corporais em relação a esses parâmetros. Então, no nosso caso, a retroalimentação ela pode acontecer em dois tipos, que é chamada de retroalimentação positiva e a retroalimentação negativa, que daqui a pouco a gente vai falar mais, tá? Mas no caso da retroalimentação, é importante perceber que a retroalimentação ela envolve um monitoramento de uma certa condição, envolve a avaliação ou processamento daquela informação, envolve a identificação e resposta, né, de um estado alterado e posteriormente um remonitoramento, uma reavaliação e um novo ajuste, tá? Então, essas condições, né, de remonitoramento, elas ficam acontecendo constantemente, né? Então, o corpo ele vai constantemente trabalhando desse jeito, né? Então, Claude Bernard, ele foi um dos fisiologistas já há muito tempo, 1813 até 1878, né? Ele foi um dos fisiologistas que começou a tecer comentários a respeito de homeostase. Então, ele falava que a estabilidade do meio interno é a condição para a vida livre e independente. Então, ele já entendia desde aquela época lá que o corpo ele se pautava em manter um certo equilíbrio do seu meio interno, e esse equilíbrio do meio interno era o que proporcionava ao corpo a condição necessária para que a vida ela pudesse acontecer de forma livre, né, e de maneira saudável, né? Então, a homeostase ela garante a saúde do corpo humano a partir dos seus mecanismos, né? Obviamente, o corpo ele sofre influência interna e externa. Então, tanto parâmetros externos quanto parâmetros internos geram quebras da nossa homeostase. Mas o corpo ele se encarrega de reverter essas quebras ou de se adaptar às condições para que seja possível manter a vida. Então, por exemplo, a situação do exercício é uma quebra da homeostase, né? Uma situação que gera quebra da homeostase. E aí o que o corpo faz? O corpo mantém a sua condição estática em relação ao exercício? Não. Ele se adapta. Então essas adaptações, esses ajustes que o corpo vai desenvolver, eles servem para manter o funcionamento corporal e, consequentemente, né, manter a vida. Esse mesmo fisiologista, né, esse mesmo cientista aí, o Claude Bernard, ele falava que, no caso da vida, né, ela emerge da interação entre o organismo e o ambiente externo. Não existe vida isolada do ambiente. De fato, não existe. Nós sofremos intervenção do ambiente o tempo todo. Basta também reconhecer, né, assim como alguns já sabem, eu defendi essa semana que passou a minha tese e eu estava estudando um pouco de genética evolutiva, né, de genética de populações. Então, dentro dos conceitos da genética de populações, há a crença de que o corpo ele se adapta ao ambiente. As futuras gerações elas costumam preservar de maneira seletiva, né, a partir de seleção natural, genes que são mais favoráveis à adaptação àquela condição climática em que se vive, tá? Então é uma das formas que o corpo tem de preservar a vida, preservar as suas condições. Então as células, né, imersas no meio interno, elas interagem com o meio externo. O meio externo influencia na função do organismo. Então o organismo ele regula seu meio interno a partir das alterações externas também, né, que acontecem. Então mudou a temperatura, vai gerar sudorese e fazer com que você tenha que se adaptar. Ou mudou a temperatura e você vai sentir frio, então o corpo começa a ter espasmos, erição de pelos, e são condições que vão tentar se adaptar àquela situação ambiental, tá?
Outro pesquisador, né, importante para esses conceitos de homeostase foi o Walter Cannon. Ele falou sobre regulação fina exercida pelo organismo no meio interno, né, a partir do seu fluido extracelular. Então ele identificou que o corpo ele era capaz de promover uma autorregulação, né, e de tentar resistir um pouco às perturbações que aconteciam em termos ambientais. Então, a noção, né, de estabilidade e conhecimento a respeito de homeostase foi surgindo dessas percepções e conceitos associados à capacidade do corpo de tentar, de alguma forma, resistir às perturbações ou de se ajustar para manter a vida, né? Então, o primeiro postulado do Cannon fala que o sistema nervoso ele tem um papel na preservação da aptidão do meio interno. Então ele identificou que o nosso sistema, né, autonômico, o nosso sistema nervoso, ele era o sistema responsável, então, por controlar ou por preservar as condições do meio interno, a partir das suas capacidades de verificação sensorial, a partir da sua capacidade de processamento de informações e a partir da sua capacidade de responder aquelas perturbações que o ambiente promovia ou que aconteciam no meio interno. Tá? Então esse foi o primeiro postulado. Um segundo postulado do Cannon falava que parte desse controle acontece através de um sistema que é chamado de controle tônico. Então, por exemplo, quando o nosso sistema nervoso ele modula a frequência de disparos elétricos, né, de impulsos elétricos acerca de estimulação de uma célula, né, a fim de gerar despolarização, um potencial de ação, né, e consequentemente modificar uma atividade celular, ele falou que parte da regulação do nosso controle homeostático se dá a partir de modulações no tônus de alguns segmentos do próprio corpo. Então, a regulação da vasodilatação, vasoconstricção, é um exemplo de regulação tônica. A partir do diâmetro do vaso, você regula o tônus, né? Então, a partir do diâmetro do vaso, é possível regular e ajustar questões relacionadas à nossa pressão sanguínea. Por exemplo, durante o exercício físico, né? Faltando para o exercício, sempre falando de exercício, né? Mas depois eu dou outro exemplo, tá? Fora do exercício. Mas falando de exercício físico, todo exercício físico eleva pressão. Todo exercício físico eleva pressão. Leve, moderado, intenso, ele vai aumentar a sua pressão arterial, ou pressão sanguínea, tá? Como você queira chamar. Porém, a pressão ela é modulada pela intensidade do esforço. Quanto maior o esforço, maior a elevação da sua pressão. Então, quando você faz vasodilatação durante o exercício, você faz a fim de manter um certo controle sobre a pressão sanguínea e evitar que essa pressão ela se torne excessiva a fim de se tornar lesiva para algum órgão. Tá? Porque a pressão alta, dentre outras coisas, ela acaba impactando na saúde de alguns órgãos-alvo, como os rins, como o próprio pulmão, o sistema cerebral, tá? O próprio coração, todos esses órgãos sofrem quando a pressão está muito alta. Tá? E aí, no nosso caso, né, a mesma coisa acontece quando você tem uma perda decorrente de uma hemorragia. O sistema nervoso ele é capaz de fazer vasoconstricção para evitar que você perca muito e também para evitar que a sua pressão ela caia. Então são formas de ajuste, né, para que o corpo mantenha uma condição estabilizada e preserve a vida. Um outro exemplo que pode acontecer é aquilo que sua avó fala sempre, né? A sua avó que estudou fisiologia bem antes de você e tem todo o domínio da fisiologia atual, ela diz assim, menino, não bota sal na comida. Porque quando você coloca sal na comida, né, a avó já sabe disso, você aumenta a quantidade de soluto dentro dos líquidos corporais. E esse soluto, né, em excesso, ele modifica os parâmetros relacionados à sua micção. Então, o que vai acontecer lá nos rins quando identifica-se que tem muito soluto para a quantidade proporcional de água? Os rins eles vão reabsorver a água que seria excretada através da urina. Então, esse aumento do volume de sangue proporciona aumento pressórico. Então, a sua avó fala, não bote sal na comida porque pode gerar aumento de pressão.
ela conhece todos os mecanismos responsáveis por isso, tá? Então, existem formas de controlar a homeostase a partir de controle tônico, mas existem outras formas, né, segundo Cannon, que seria um sistema do corpo de controle antagônico. E aí envolve aquilo que a gente falou na última aula, né, a regulação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, quando você fala de sistema nervoso simpático, como nós falamos, é um acelerador, vai acelerar o batimento do coração. E o parasimpático, ele vai diminuir o batimento cardíaco. Então, numa situação, né, de estimulação simpática, como, por exemplo, numa situação de estresse emocional, um susto, numa situação de medo, pânico, numa situação de exercício, todas essas situações, né, ou se você tomar algum estimulante, elas vão gerar um aumento da atividade simpática e, consequentemente, um aumento da sua frequência cardíaca. Agora, em situações como repouso, sono, estado treinado a partir da prática do exercício, que é uma coisa que mais para frente vocês vão aprender, o nosso corpo ele regula o batimento, né, para um nível mais baixo. Então, o uso de algum medicamento também, como alguns beta-bloqueadores, que são medicamentos que afetam os receptores beta-cardíacos, isso também pode causar a diminuição do batimento do coração. Como essas ações são opostas, nós chamamos isso de controle antagônico, é o mesmo caso de hormônios, como insulina e glucagon. Quando você come e os níveis de glicose aumentam, você libera insulina, e essa insulina ela vai ser responsável por ativar as células do corpo para que aumentem a captação da glicose. Mas numa situação, né, em que você está muito tempo sem comer, está em jejum, aí os níveis de glicose tendem a diminuir. E aí, para regular isso, você libera o glucagon, que é outro hormônio antagonista à insulina, e que vai promover o que a gente chamou anteriormente de glicogenólise, a quebra do glicogênio no fígado, para que eu libere glicose na corrente sanguínea e ajuste as minhas condições. Então são formas de controle antagônico, né? São controles opositores, tá? Um quarto postulado do Cannon, ele fala que alguns agentes homeostáticos antagonistas em uma região, eles podem ser cooperativos em outra. Então quando você fala, por exemplo, né, de sistema simpático e parasimpático, e fala sobre a relação deles com alguns hormônios, né, ou neurotransmissores, no exemplo, a adrenalina, por exemplo, ela pode agir de duas formas distintas em relação ao vaso sanguíneo. Quando a adrenalina ela se liga a receptores alfa-adrenérgicos, essa ligação com os receptores alfa-adrenérgicos promove uma vasoconstricção. Mas se a adrenalina ela se liga a receptores beta-adrenérgicos no vaso, essa ligação com os receptores beta fazem uma vasodilatação. Então significa que o mesmo agente, né, ele é capaz de fazer ações antagonistas, a depender do receptor que ele se liga. Então isso acontece para ajudar na regulação corporal, porque o sistema circulatório, né, os vasos sanguíneos são como se fossem as ruas de uma cidade. E essas ações de vasoconstricção, vasodilatação são os semáforos. Então o corpo ele consegue distribuir o fluxo sanguíneo de maneira específica para aquilo que precisa mais. Então é muito comum você perceber pessoas que ficam avermelhadas quando fazem exercício, né? Por quê? Porque o fluxo sanguíneo está sendo direcionado para as áreas, né, de superfície da pele, para os músculos que estão ativos, no sentido de promover uma regulação homeostática. Agora, quando você está comendo alguma coisa, o fluxo sanguíneo vai para a digestão. Então, sabe aquele tal efeito feijoada, 2 da tarde, 1h30, depois de comer, você sente sono? Bom, esse efeito feijoada ele é fruto de vários fatores em associação. Um dos fatores é que, dependendo da comida que você comeu, né, sua digestão vai ser mais lenta ou vai ser mais rápida, e quando ela é mais pesada, né, mais lenta, mais complexa, isso gera um aporte de fluxo sanguíneo importante para essa região e diminuição, obviamente, para as outras áreas, inclusive diminuição para o seu sistema nervoso, que gera sonolência. Mas existe um outro fator também, que é fruto do ciclo circadiano. Ao longo do dia acontecem variações padronizadas na liberação hormonal.
E nesse horário do dia, a liberação dos hormônios de alerta estão em proporção menor do que de manhã mais cedo. Então há uma tendência também para que você sinta um pouco de sonolência. E o terceiro fato é que a temperatura, né, ela também influencia no sono. Quanto mais frio o momento, né, mais sono você vai ter. Então, a esse horário, a partir de meio-dia em diante, o ambiente começa a diminuir a temperatura, né, começa a tentar esfriar. E aí é natural que uma diminuição da temperatura, inclusive diminuição da nossa temperatura interna nesse horário, gere sonolência, tá? Mas o fato é, o mesmo agente ele pode fazer duas ações distintas que são antagônicas e assim regular a nossa homeostase, tá? Agora, voltando, né, para o controle homeostático, aquelas alças de retroalimentação que nós falamos, elas podem acontecer de duas formas. Uma retroalimentação que é positiva e uma retroalimentação que é negativa. Quando você fala do termo negativo e positivo, não quer dizer que é bom e ruim. Significa negativo, significa que você está diminuindo a atividade que causou a quebra da homeostase. E positiva significa que você está aumentando a atividade daquilo que quebrou a homeostase. Então aqui no exemplo, né, você consegue perceber que eu tenho um estímulo acontecendo e esse estímulo vai ser percebido por um sensor ou receptor. Aí por via aferente, né, aquela via que vai da periferia para o sistema nervoso central, esse estímulo é conduzido até chegar no seu sistema nervoso central, que funciona como um centro integrador, aquele que vai decodificar informações, e a partir da decodificação das informações, esse centro integrador ele vai agora emitir uma resposta. Então essa resposta ela vai por via eferente até chegar na célula-alvo, órgão-alvo ou local-alvo, né, que efetua o ajuste que é necessário efetuar, e assim eu emito uma resposta. Essa resposta foi dada, o corpo ele vai verificar se esse estímulo cessou, se o estímulo diminuiu suficientemente, se o estímulo permanece da mesma forma. Então, se permanece da mesma forma, eu vou perceber de novo, vou enviar de novo para o centro integrador e uma nova resposta vai ser dada. Se o estímulo diminuiu e essa diminuição foi satisfatória, ok, eu vou manter as condições como estão. Se o estímulo ele parou, então o corpo vai parar de emitir a resposta, tá? Então são três situações que podem acontecer, tá? Aqui nós estamos vendo uma outra figura, né, que fala sobre o controle fisiológico, né, para a manutenção da regulação de uma dada variável. Então, uma dada variável, né, quando está dentro da faixa desejada, ela não gera nenhuma ação, o corpo ele não faz nada. Então, por exemplo, se os níveis de oxigênio e gás carbônico estão normais, a minha frequência cardíaca e respiratória vai manter-se constante. Agora, se eu começar a desenvolver ações que modifiquem esses parâmetros, aí eu vou entrar nessa segunda situação, que esses parâmetros vão estar fora de uma faixa desejada, então esse sensor é ativado, ele vai enviar o sinal para o centro integrador, que vai ativar as respostas, né, efetoras, para influenciar essa variável. Se a variável continua fora da faixa, volta tudo de novo, né? Se a variável for controlada, aí eu paro de exercer as ações, que é o que acontece muito em termos de liberação hormonal e mesmo de respostas, né, homeostáticas, tá? Então aqui tem um outro exemplo, tá, de como é que o corpo funciona em alusão a um sistema de regulação de temperatura num ambiente como um aquário, tá? Por exemplo, num aquário, imagina que você tenha lá um termômetro e tem um termostato. Então, a temperatura da água está em 25 graus, o termômetro vai verificar isso, né, e transferir essa informação para uma caixa de controle, e dependendo da necessidade, se ativa um aquecedor para que o ambiente ele fique mais aquecido, tá? Então, vamos dizer que a necessidade do aquário, né, é de uma água a 30 graus, que é o que está aqui descrito. Então se identifiquei que a água está a 25 graus, eu vou enviar um sinal para essa caixa de controle,
que vai ativar o aquecedor até chegar em 30 graus, e quando chegar em 30 graus aí eu paro de agir. Então é a mesma coisa que acontece, né, no nosso corpo. O estímulo, né, é a temperatura do ambiente ou da água, e o sensor vai ser o termômetro. O nosso sensor do sistema nervoso funciona como esse termômetro aqui do exemplo. O cabo é a nossa via aferente, e a caixa de controle seria o centro integrador, que seria o sistema nervoso. Então, há uma via eferente, né, que está associada ao cabo do aquecedor, e o aquecedor ligado, né, é o órgão efetor. A resposta é o aumento da temperatura. Então, assim, né, que funciona o nosso corpo. Aí está o mesmo exemplo, né? Se a temperatura aumenta, vai acontecer, entre outras coisas, vasodilatação, transferência de líquidos dos tecidos, né? Do líquido dos tecidos para o sangue, do sangue para as glândulas, para a produção de sudorese, a fim de tentar baixar a temperatura. Então, esse mecanismo de retroalimentação também pode ser chamado de feedback, tá? Até agora, essas respostas que diminuem o estímulo anterior, né, ou que modificam o parâmetro anterior, elas são respostas que a gente chama de retroalimentação negativa, tá? E a maioria das coisas do nosso corpo acontecem por meio de retroalimentação negativa. Então, a retroalimentação negativa, ela sempre vai diminuir aquilo que causou o desajuste. Então, por exemplo, se porventura, né, há uma necessidade de ter temperatura 30 graus e a temperatura está abaixo de 30, eu vou ter que, em determinado nível, eu vou ter que ativar, né, uma resposta. E assim, né, eu vou tentar alterar, né, aquilo que estava causando oscilação ou desajuste. Então a maioria das coisas que acontecem no nosso corpo acontecem por retroalimentação negativa. Ou seja, eu vou tentar diminuir aquilo que causou a perturbação para a homeostase, tá? Então, se você está com frio, seu corpo vai gerar calor. Se você está com calor, seu corpo vai gerar frio. Se você está com um nível de glicose alto, seu corpo vai baixar. Se o seu nível de glicose está baixo, seu corpo vai aumentar. Então, esse tipo de resposta é o que a gente chama de retroalimentação negativa. Quanto mais eficiente o meu corpo for, aí eu chamo isso de ganho de sistema de controle. Seria a minha capacidade de corrigir uma perturbação. Quanto maior essa capacidade, maior o ganho de sistema de controle, tá? E aí, no caso, a outra forma de retroalimentação ou feedback é o que a gente chama de feedback positivo, que acontece em ações muito específicas, como, por exemplo, a amamentação. A partir do momento que a criança ela faz sucção no seio materno, essa sucção no seio materno ela gera um estímulo. E esse estímulo ele é percebido, né, pelo sistema nervoso e decodificado. Então o corpo vai liberar a prolactina, que é um hormônio, né, associado à estimulação da produção do leite. O que eu fiz? Eu favoreci, né, aquilo que causou a mudança em termos de homeostase. Então, toda vez que eu favoreço, né, aquilo que quebrou a homeostase, nós estamos falando de um feedback positivo, ou retroalimentação positiva. Um outro exemplo também relacionado à mulher, né, e gestação é o caso do nascimento, né? Quando a criança ela faz força na parede do útero, o corpo percebe e libera a ocitocina. Então, a tendência é que haja um aumento da dilatação, né, um favorecimento para que o nascimento ocorra. Então eu estou ajudando o fenômeno causador da homeostase, né, e isso também é chamado de retroalimentação positiva. Aqui nesse exemplo eu tenho uma pessoa que está tendo uma hemorragia, ela está perdendo sangue, e quando ela perde sangue, né, em determinado nível, o que seria normal é que o corpo entre num processo de coagulação sanguínea, de retenção de líquido, né? Vasoconstricção para evitar a hemorragia. Então, depois de um tempo eu retorno ao normal e mantenho a vida. Mas pode acontecer alguma situação em que o corpo não perceba, né, que está com hemorragia e o coração acelere inicialmente porque determinada área está sem receber oxigênio.
e nutrientes. Então, essa situação seria um favorecimento à hemorragia, né, que poderia causar morte, seria uma forma, né, nesse segundo exemplo aqui, de perda de sangue aumentada, seria uma forma de retroalimentação positiva, mas que é nocivo à vida, tá? Então pode acontecer também por uma falha, uma situação desse nível, tá? Aí vocês estão vendo, né, uma outra forma de regulação, né, que nós citamos anteriormente, que é assim, a partir do momento que o estiramento do colo do útero acontece, isso estimula a liberação da ocitocina, que causa aumento das contrações uterinas, dilatação, para favorecer a questão do nascimento, né? Então, à medida que isso vai acontecendo, eu vou mantendo esse ciclo de ajustes e, consequentemente, regulando a homeostase, tá? Então, quando você fala de retroalimentação positiva, eu tenho um estímulo inicial, uma resposta que gerou, né, um ajuste desse estímulo e eu paro de atuar. Ou eu tenho um estímulo inicial que gera uma resposta que aumenta o estímulo, né, e mantenho esse ciclo ativo, né, para continuação. Então, somente um fator externo poderia interromper essa atividade e fazer, né, com que, consequentemente, o meu corpo funcionasse. Aqui, no caso, é um exemplo de retroalimentação negativa, tá? Eu tenho um estímulo, uma resposta, diminui o estímulo, né? Que seria diminuição, seria a negativa, e aí eu paro de fazer, mandar o estímulo e paro a resposta. No caso da positiva, a resposta ela reforça o estímulo, né? Então continua a agir em retroalimentação, tá? E aí o Walter Cano ele falou o seguinte, que um sistema homeostático é um sistema aberto que mantém sua estrutura e função por meio de uma multiplicidade de equilíbrios dinâmicos, controlados por mecanismos regulatórios independentes. Então eu tenho vários sistemas do corpo que trabalham em equilíbrio dinâmico e que estão em atuação, né, interdependente, ou seja, eles podem atuar independentemente, mas que normalmente influenciam uns aos outros, fazendo assim com que o equilíbrio aconteça, tá? Então, por exemplo, eu tenho um reflexo endócrino que pode ocorrer, por exemplo, uma mudança externa gerar, a partir de um sensor endócrino, a liberação de um hormônio, mas eu posso ter um reflexo associado ao sistema nervoso simples, né? Que seria a mesma situação, um estímulo a um receptor, a influência do sistema integrador, né? E, consequentemente, uma resposta eferente acontecendo. E posso ter um reflexo neuroendócrino, ou seja, conjugar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu recebo a informação, passo para o processador, envio uma resposta neuroendócrina, né, que vai agir, né, sobre esse integrador neuroendócrino para que, consequentemente, uma segunda resposta aconteça. Então, nós vamos ver lá em sistema endócrino que o sistema nervoso ele tem duas glândulas, né, que são o hipotálamo e a hipófise. Então, como nós falamos anteriormente, o hipotálamo ele controla algumas coisas, como temperatura, estado de vigília, sono, fome, saciedade. Então, essa glândula ela recebe estímulos, ela processa as informações e libera um hormônio estimulante da hipófise, e a hipófise, por sua vez, libera o seu hormônio que simula uma resposta, né, de um segundo elemento que seria uma glândula. Então, cabe nesse exemplo aqui esse tipo de intervenção, tá? E aí, chegando aos finalmente, tá? Essas diferentes alças de retroalimentação, elas podem controlar um determinado parâmetro fisiológico de maneira diferente. Por exemplo, eu falei para vocês ontem sobre esse exemplo aqui. Quando os níveis de glicose estão altos, então eu ingeri uma refeição, os níveis de glicose estão altos, eu posso ter, né, a estimulação por parte do sistema nervoso para que o pâncreas libere insulina, como o próprio pâncreas ele tem receptores que também ativam essa resposta. Então, existem diferentes elementos que podem agir ao mesmo tempo ou de maneira alternada, favorecendo um ajuste homeostático. Então, o que acontece aqui é que a estimulação do pâncreas faz a liberação da insulina acontecer,
vai alcançar os tecidos alvos para que aumente a captação da glicose e eu regule a glicemia. Então assim eu paro com o estímulo inicial, tá? A diferença de uma pessoa doente para uma pessoa saudável é essa. O normal ele tem um aumento da glicemia e depois uma regulação que progressivamente vai baixar até estabilizar. O diabético não, ele tem um aumento da glicemia muito maior que permanece por mais tempo e demora mais a reduzir, tá? E sempre que reduz, reduz a níveis que estão supra, né, os níveis normais. Bom, obviamente cada situação envolve um ponto de ajuste distinto, então o corpo ele tem pontos de ajustes diferentes. Existem pessoas, por exemplo, que têm pressão normal de 120 por 80, pressão arterial. Outras pessoas têm pressão de 110 por 70, né? Outras pessoas têm de 130 por 80. Então, cada um tem um ponto de ajuste que é específico, né? Então, essa manutenção da estabilidade do organismo, ela vai variar em termos de todos os parâmetros internos, né? E vai ser apropriado às demandas ambientais. Então, aquilo que está acontecendo no ambiente externo faz com que haja uma variação, né, uma instabilidade no organismo, e dependendo do sujeito, essa variação vai ser maior ou menor de acordo com o seu ponto de ajuste, que é específico, ou seja, característico da sua condição genética. Então, mais uma vez, a gente encontra aí a genética, né, associada ao sujeito. Aqui tem um outro exemplo além da pressão arterial, que é um exemplo em relação ao sono também. Horas de sono durante a noite também são variáveis de acordo com a pessoa em relação à necessidade e, consequentemente, a sua resposta, né? Então, findando, né, chegando aos finalmente, um organismo em homeostase ele pode sofrer mudanças externas ou mudanças internas. Tanto uma quanto a outra resultam numa perda dessa homeostase. E essa perda da homeostase, né, ela vai fazer com que o organismo tente compensar isso. A falha numa compensação gera doença ou disfunção. Uma compensação bem-sucedida promove saúde. Então, os problemas que a falha de uma homeostase podem causar, em linhas gerais, são distúrbio, né, qualquer anomalia de estrutura ou função, ou doenças que seriam conjuntos reconhecidos de sinais e sintomas, e que são, obviamente, mais duradouros. O nosso sistema de controle é simples, envolve um sinal de entrada, que é a percepção de um estímulo, um processador, que é um controlador, e uma saída, que é a resposta. Então, assim, o corpo regula a nossa homeostase. Espero que tenham gostado aí da aula. O videozinho passou um pouco do tempo que eu previa. Desculpem aí por isso. E tomara que tenham um bom proveito assistindo essa aula de hoje, tá bom? Depois vocês mandam feedback e também qualquer pergunta a respeito desses vídeos.